Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 24 de fevereiro, segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem os espíritos, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar. Espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem a fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Saia do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, já segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana de caminhada, mais uma semana em que cada um de nós irá percorrer a nossa semana da melhor maneira possível, procurando ser instrumento do Senhor em todos os lugares em que estivermos. Que cada um de nós possamos ter em nossos corações esse objetivo de evangelizar, de levar a palavra do Senhor. Baseado nesse evangelho de hoje, possamos ter em nossos corações o compromisso de fazer aquilo que o Senhor pede a cada um de nós.
Jesus enviou seus discípulos de 2 a 2 e ordenou que curassem todos os tipos de doença. E com certeza Ele ordena a cada um de nós também, que nós iremos, caminhemos e atende qualquer pessoa que precisa de cada um de nós. E nós pensamos, queridos e amados irmãos, na nossa caminhada, que muitas das vezes não somos capazes de executar aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós executemos. Nós às vezes nos sentimos incapacitados. Mas se nós formos olhar no início, quando aconteceu principalmente esse evangelho de hoje, podemos perceber que também com eles eram a mesma coisa. Com eles também, muitas das vezes não conseguiam executar aquilo que o Senhor pediu. A prova é nesse santo evangelho. No princípio, os discípulos não conseguiram libertar aquele menino dos espíritos maus. Não conseguiu porque era um espírito muito poderoso e não pôde ser atendido pelos discípulos. E o próprio Senhor, em um momento depois, orientou os discípulos dizendo que aquele tipo de demônio só poderiam ter retirado com muita oração. Falando a cada um de nós, queridos e amados irmãos, o poder da oração, o poder da fé na nossa caminhada. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, principalmente baseado nesse santo evangelho, buscar a oração e o jejum. Pois foi essa a orientação que Jesus fez aos seus discípulos e com certeza faz a cada um de nós também. Nos falando que as dificuldades, elas existem. As barreiras vão existir sempre, mas com muita fé e com muita oração conseguiremos fazer aquilo que o Senhor pediu e nos ordenou. O Evangelho se apresenta para nós como uma bela página de catequese sobre a fé. A cena começa contando da incapacidade dos discípulos de curar um menino epilético, possuído por um espírito mau. Jesus, que descia da montanha da transfiguração com Pedro, Tiago e João, apresenta-se aos outros discípulos e à multidão. Quando o Senhor diz ao pai do menino: tudo é possível para quem tem fé. Responde de forma simples, humilde e sincera: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Essa resposta do pai do menino mostra a simplicidade, mostra a humildade. Mesmo falando que tem fé, mas aumenta a fé que às vezes eles achavam pouca. Na nossa caminhada também temos isso, meus queridos. Às vezes pensamos que temos fé e não buscamos fortalecer aquela que nós já temos. Nesse momento temos que nos comportar como esse pai. Eu tenho fé, Senhor, mas aumenta a minha fé. Quando o espírito mau foi expulso do menino, chama-nos a atenção a atitude de Jesus, que pegou as mãos do menino, levantou e o menino ficou de pé. Para nós cristãos é necessário perseverar na fé e na oração para termos nossa realidade transformada, refeita e ficamos de pé, como Jesus se apresentou de pé aos discípulos no dia da sua ressurreição. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das incapacidades que nós encontramos no nosso caminho, que nunca percamos a fé,
que nunca percamos o foco da nossa missão, que é cumprir a vontade do Senhor em cada um de nós. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.